Conexão Ciência. Ainda sobre o Natal e suas simbologias, temos algumas bem comuns, né? O Papai Noel, a ideia de dar presentes, a árvore montada com enfeites. Fale um pouco sobre isso pra gente. É interessante perguntar sobre essa simbologia, né, sobre o Natal, o Ano Novo, e sempre que nós estamos pensando nessas datas, a gente está refletindo também sobre um âmbito de finalização, né, de um ano, de 4 estações que foram se finalizando ao longo dele, diante das práticas que a gente selecionou, que a gente desenvolveu, diante dos sofrimentos que vivenciamos e assim por diante. Então, quando pensamos nessas datas festivas, nós precisamos refletir também sobre essa emergência dessas datas, né? Como que em algum momento histórico as pessoas decidiram por comemorar, como que elas foram vivenciando essas mudanças das festas e foram agregando a essas festas novos símbolos, novas ideias em torno delas. Então, o Natal, né, como eu já falei um pouquinho para vocês, ele não vai ser comemorado desde o início, né, diante das formas como nós possuímos hoje. Muitas vezes, quando nós estamos comemorando essas festas, a gente acredita que exista uma naturalização delas, né, como se elas sempre fossem assim. Mas, na verdade, elas vão sendo construídas, elas vão sendo pensadas, elas vão sendo vivenciadas, experimentadas diante das mais diversas formas. E o Natal, por mais que ele tenha uma característica atualmente mais cristã em torno do nascimento de Cristo para os cristãos e para as cristãs, ele advém também de toda essa gama de vivência de festividades que estavam relacionadas ao solstício de inverno no hemisfério norte. Então, o que nós estamos tratando aqui é de festas que estão relacionadas à forma como as pessoas elas viviam o tempo e viviam a sua relação para com a natureza. Então, se inserindo nessa natureza, entendendo as suas modificações. Depois, no século XVI, nós temos todo o advento daquela reforma protestante, que vai criticar as figuras das santidades comemoradas, que vai criticar a comemoração do Natal em alguns locais da Europa, e que, ao criticar, vai fazer com que essas comemorações sejam mais silenciadas, tentando, inclusive, modificar este Papai Noel, este São Nicolau, que estaria sendo utilizado para as comemorações natalinas, ali no dia 6 de dezembro. Então, para eles, vai haver uma necessidade de modificação, fazendo, então, com que, ao invés de ser um São Nicolau, porque não seria um pequeno Jesus Cristo, né, ou Jesus criança que levaria os presentes, e porque não traríamos, então, ao invés da festa de São Nicolau no dia 6 de dezembro, passaríamos para o dia 25 de dezembro para comemorar o nascimento de Cristo, e para com isso seria Cristo, então, que levaria os presentes, que faria essa festividade logo ali no solstício de inverno. E essa presença ela vai sendo também, ao ser criticada, ela vai sendo aplicada. No entanto, várias culturas que detêm ali uma diversidade religiosa, cultural, ou até mesmo mitológica de experiência com o mundo, vão associando outras figuras ao Natal. Então a gente vai ter na Itália, por exemplo, a associação da bruxa Befana, né, que vai levar os presentes no dia 6 de janeiro, então no dia da Epifania. Como essa bruxa não teria encontrado Cristo ao nascer, ela vai levando para várias crianças, acreditando estar dinamizando esses presentes, esses doces, né? Como hoje é também festivo na Itália, diante dessa figura da bruxa, levando essa alegria, essa felicidade também nesse novo ano. Então é uma festa que está ali relacionada tanto ao Natal, quanto também à presença deste ano novo. Mas nós vamos ter outras figuras que vão ser associadas. Então, se o São Nicolau não está presente para levar essas dádivas, então quem seria? Seria Cristo? Mas Cristo vai agir sozinho? E aí eles começam a colocar outras figuras, né, adultas também em torno dessa manifestação religiosa. E aí o que eles vão colocar? Em alguns casos, até mesmo figuras que a gente chamaria mais monstruosas, figuras híbridas como o Krampus, né, que detém até um desfile na Áustria, na Alemanha. Nós temos presenças dessa figura, que é um ser, né, peludo em si, e que traz ali num saco a possibilidade de olhar para as crianças e ver se elas foram
mas elas foram boas. Então a gente já está falando também de um aspecto de disciplinarização do corpo, disciplinarização da conduta dessas crianças, do que acreditava-se ser uma conduta ética, moral, dentro dos preceitos do que a gente chama bondade e do que estaria relacionado ao que a gente chama de maldade. E aí para o cristianismo essa figura vai estar associada ao que eles chamam de demônio, né? Um ser demoníaco. Então o Papai Noel vai se tornar depois, com o tempo, uma figura também que vai estar relacionada a esse Krampus, mas que vai ser a sua outra parte, né? Então aquele que traz a bondade, aquele que traz a luz, aquele que dá a magia e aquele que possibilita um presente para aquela pessoa, aquela criança que foi boa. Então a gente tem esses símbolos que vão sendo associados e eles vão sendo levados no decorrer do tempo para outras regiões. Então, lá nos Estados Unidos, nós vamos ter uma manifestação forte da presença holandesa, né, que vai acontecer também, principalmente ali na região de Nova York, em que vai se desenvolver várias literaturas no século XVIII e também no XIX sobre o Natal, né? Então, o Natal vai se tornando um feriado. Ele não era, mas ele vai se tornando. E aí nós vamos ter obras como a do Charles Dickens, né, sobre os fantasmas do Natal, como também obras como The Night Before Christmas, que vai também sintonizar simbologias a este Papai Noel, criando então e manifestando ele ali no século XVIII, XIX, uma presença bastante evidente de um ser mágico, né, com renas, com um trenó, que vai dando presentes ao descer pela chaminé, envolvendo essa figura mágica que está relacionada ao São Nicolau, a essas festas holandesas, como também essas festas europeias que são levadas para a América do Norte na colonização e que vai disseminando todas essas simbologias, fazendo então com que esse Papai Noel surja com bastante força ali no final do século XIX, início do XX. E aí nós vamos ter toda essa comemoração em torno dele, ele vestido de vermelho, a touca começa a ser também evidenciada nesse parâmetro. Então, o Papai Noel, como nós conhecemos, ele é bastante recente, né? Ele data ali do século XIX, final do XIX, início do XX, até que as divulgações também sobre ilustrações deste Papai Noel começam a se disseminar a partir da década de 30, né? E uma das que mais as pessoas falam é a ilustração da Coca-Cola, que traz também uma divulgação bastante grande desse personagem, mas ele já era um personagem construído, que estava atuando na memória, na vivência dessas pessoas em torno desse Natal, que passa então a ser comemorado no dia 25 de dezembro, junto com essa manifestação de experiência mítica desse Papai Noel que levaria presentes, desceria pela chaminé, né? Então uma presença também dessa manifestação do São Nicolau. E além disso, no Natal nós temos vários outros símbolos, como a árvore de Natal, a guirlanda, e essas manifestações simbólicas, elas estão muito direcionadas às presenças das festas de solstício de inverno mais antigas, que utilizavam árvores que seriam perennifólias, né? Então elas não perderiam as suas folhas no inverno, o que demonstra uma vitalidade, o que demonstra uma presença de fertilidade, que seria muito importante de ser levada para dentro das casas, de ser levada para as festividades, para que se aguçasse a esperança de uma futura primavera, a esperança de um verão mais propício para o desenvolvimento da colheita. Então você tem ali uma manifestação simbólica que é bastante praticada, foi bastante praticada em torno dessa manifestação de um solstício de inverno pelo qual você tem que passar, pelo qual você tem que viver. Então estamos falando de um rito de passagem, de um rito de final de ano, de um rito de estação de ano. Então, a forma como nós nos relacionamos, experienciamos o tempo e as festas possibilita que a gente crie simbologias que nos auxiliem também a entender esses parâmetros e também a vivenciá-los com uma profundidade tamanha que denota nesses símbolos toda uma questão
mágico-religiosa, né? Então, na história das religiões, a gente analisa esse mágico-religioso sobre várias vertentes, né? Tanto no mundo cristão, como também em outras religiões e religiosidades, seja essas religiões pré-cristãs, romanas, seja religiões célticas, nórdicas, que trazem também simbologias que vão se aglutinando numa transculturalidade, que é o que a gente chama de movimento de culturas, seja pela difusão dessas práticas, ou seja, delas irem sendo vistas, vivenciadas, operadas de forma orgânica, então não é nada assim muito praticado de uma forma estritamente radical, isso é de longa duração, é um processo bastante longo para ser vivenciado. O caso da árvore de Natal é um deles, que a gente não tem um registro específico de datações tão longas do seu uso. Na verdade, os nossos registros vêm ali do século XVI, do século XVII, de alguns usos de árvores de Natal, principalmente por famílias mais nobres, que vão utilizá-las, né? Passando adiante essa prática do trazer a árvore de Natal, né? Este pinheiro com folhas ainda, para essa manifestação. Essas simbologias estão muito presentes pra gente nessas festas de final de ano, né? Então, tanto o Natal quanto o Ano Novo vão ter bastante dessas presenças. É que o Natal ele se torna para nós, no Ocidente, é sempre importante falar disso, né? Essa marcação do nascimento de Cristo, mas não só. É também um momento de união, é um momento que as pessoas se encontram normalmente para jantarem juntas, para se ver depois de um longo período sem se encontrar. Então manifesta um ato de compartilhamento bastante grande e que vai se associar a várias figurações de caridade, práticas que vão sendo desenvolvidas para além da decoração, para além dessas simbologias, se manifestam em práticas culturais que estão associadas a elas e que vão também denotando outras formas de agir. E o comércio vai ganhando espaço aí também, né? O Natal se torna uma festa bastante comercial, principalmente nos dias atuais, você vê uma manifestação bastante grande desse comércio se associando à figura desses presentes, né? Presentes que antes eram mais alimentos, presentes que eram associados à ceia de Natal e que vão se tornando presentes materiais no sentido de uso de uma sociedade de consumo. Então a gente tem essa modificação também do Natal. Estou falando dessas simbologias. E no Ano Novo, isso vai acontecendo também, né? Ele se torna também uma prática comercial dentro do Ocidente, principalmente em ramos de uma sociedade capitalista, mas há uma vertente bastante forte dessa transição, desse aspecto de um novo ano, de deixar aquele ano que se foi, né, que morreu, que foi sacrificado diante de toda a sua vivência para se abrir para uma nova experiência. Então as pessoas normalmente associam essas relações do ano novo com seus sentimentos de esperança, né, de aquele ano que vai começar. Muito legal saber disso. Bom, no próximo episódio você vai conhecer mais a fundo como surgiu a celebração do Ano Novo, suas simbologias e diferentes formas de comemoração que temos em outras culturas. Ouça lá! Conexão Ciência.